Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Gabriel Menezes, fundador do Infobranding. Estou aqui com a Amanda Riga e com a professora Ana Pita, super especialista em semiótica, para falar um pouco desse assunto na perspectiva do branding. Vamos entender como a semiótica pode contribuir para a gente criar e gerenciar marcas de sucesso. Pita, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente nesse vídeo. Eu que agradeço, grande prazer. Prazer Legal. mesmo. E eu queria te perguntar uma coisa que a gente ouve muito, Claro. principalmente do nosso público designer, né? Que acontece? Uhum, A marca, ela existe o elemento que é o logo e o sinal gráfico da marca, e a partir disso vai se construindo uma rede de significados para posicionar essa marca no mercado. Como a uhum. semiótica impacta nesse processo? Bom, Gabriel, primeiro, eu sou sempre suspeita em dizer, porque além de ter me especializado nisso, eu sou uma apaixonada por semiótica, não é? Então, eu costumo dizer que a semiótica, ela está em tudo. E ela está em tudo, por quê? Porque ela estuda todos os elementos que nós humanos criamos para nos comunicar. E quando a gente diz todos os elementos, que é o que a semiótica chama de signos, são todos mesmo. Palavras, gestos, sons, imagens, cores, cheiros, tudo que vai ter a capacidade de representar e de comunicar, ou seja, de transmitir uma mensagem. Quando a gente traz isso para o branding, para a questão das marcas, da construção de uma marca, da identidade de uma marca, da gestão depois dessa identidade, isso se torna ainda mais forte e ainda mais presente. Porque a marca, para ela se tornar realmente forte na cabeça das pessoas e conquistar e ser aquela que está ali no coração, que todo mundo quer, que não importa o preço, né? Que é o que normalmente a gente diz, não é um produto, é um conceito. Ela precisa usar signos muito fortes. Talvez para que isso fique mais claro para todos que estão aqui nos ouvindo, seria legal a gente dar uma passadinha por esses conceitos, né? Ah, Bem legal. rapidamente. Então, olha só, signos, como eu já disse, são todos e quaisquer elementos que nós humanos criamos para nos comunicar. Então, como eu disse, pode ser um gesto, pode ser uma palavra, pode ser um som, pode ser uma cor. Aí muitas vezes perguntam assim: ah, então tudo é signo? Não. Só é signo aquilo que consegue representar alguma coisa da realidade e que consegue comunicar. Portanto, só se torna signo aquilo que para um grupo que pode ser pequeno ou grande tem um significado. Então, o signo, ele precisa de um significado para um grupo da sociedade. Em semiótica, a gente chama essa aceitação do grupo social de contrato social. Então, por exemplo, imagina um designer gráfico que está lá desenvolvendo um logo para uma marca. Assim que ele termina de desenvolver esse logo, não dá para dizer que esse logo já é um signo. Não, Uhum. ele só vai se tornar um signo a partir do momento que ele for apresentado para um grupo da sociedade. Normalmente ele é apresentado primeiro ali para o público-alvo, ele conseguir conquistar no sentido de ganhar significado, de conseguir representar alguma coisa, seja o produto ou o serviço que vai ser oferecido, e aí sim a gente pode dizer que ele se tornou um signo daquela marca. Como que esse signo ganha força, ganha poder? Que é aquilo que a gente vê algumas marcas mundialmente conhecidas e poderosas, outras que às vezes até têm um produto bem bacana, mas a marca não é tão poderosa, ninguém conhece, na verdade, a marca. Isso vai depender desse tal de contrato social que eu acabei de falar para vocês. Quanto mais forte for o contrato social, ou seja, quanto mais forte for a aceitação, mais poder de comunicação, de sedução, de ficar na memória, esse signo vai ter e, portanto, essa marca vai ter também. Vou pegar aí
vou até brincar com ele, que ele está aqui perto de mim, que é um dos mais poderosos do planeta. Algumas pessoas que nunca foram até lá, mas que sempre saem, né, usando aí a tal da orelhinha do Mickey, a marca mais do que registrada, o signo mais do que registrado da Disney. Eu não preciso mais colocar aqui Disney, eu não preciso mais colocar Minnie ou Mickey. Imediatamente, quando as pessoas batem os olhos, a aceitação é tão forte, isso já está tão gravado no repertório, no imaginário das pessoas, que aí a mesma força ganha essa marca que usa esse signo na sua comunicação. Então, essa é a primeira coisa importante que quem trabalha com branding, quem trabalha com marcas, precisa entender. Não basta escolher cores bonitas e harmoniosas, ou formas bonitas e harmoniosas, ou até um desenho mesmo, o tal do mascotinho, para que ele seja só bonitinho e fofinho. Não. Na hora de construir essa identidade da marca, é preciso que ela se torne esse signo, e esse signo poderoso, que ela ganhe realmente força na cabeça daqueles que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, vão entrar em contato com os produtos e serviços oferecidos por essa marca, né? E aí, dentro dessa categoria de signos, vocês me interrompam se vocês quiserem, tá? À vontade. Dentro dessa categoria, dentro desse grupo de signos, nós podemos dizer assim, grosso modo, que nós temos três categorias, três grupos. E isso também interfere na hora de você usar ou um ou outro para construir a identidade da sua marca, tá? Um primeiro grupo que a gente tem de signos é o que nós chamamos de ícones. O que são os ícones? Os ícones são aquelas representações mais próximas da realidade. Então, é uma imagem, é uma cor, é um som, é um cheiro, que quando a pessoa bate os olhos, imediatamente ela sabe o que aquilo representa. Então, por exemplo, eu tenho um aqui, que acho que ninguém tem dúvida, tá? Não é o verdadeiro, então não é a realidade, é apenas uma representação, mas é uma representação fiel, em forma, em cor, em tamanho, não é? Então, isso é um ícone. Quando a gente usa o ícone para construir aí a identidade de uma marca, a gente está partindo do princípio de que já existe um certo contrato social, já existe essa certa aceitação na cor, na forma, na imagem. Então, claro que isso, em muitos casos, acaba favorecendo na construção da identidade daquela marca. Claro que eu também tenho que sempre levar em consideração com quem eu vou querer me relacionar, para que esse ícone seja um ícone para esse grupo de pessoas, não é? Mas ele normalmente facilita. Então, quando você mostra, por exemplo, deixa eu pegar um aqui que é uma marca poderosíssima também, olha. E é uma pessoa, não sei se vocês conseguem ver aí direitinho, né? É o Maurício de Souza, né? O Maurício, eu não precisaria nem ter, no caso aqui tem até a assinatura dele, que também é um signo. Tem uma fonte, né, que é toda própria, a carinha dele, que é sempre esse sorriso muito legal do Maurício. Então, aqui a gente tem um ícone, que é a representação mais próxima da realidade e, portanto, evita, muitas vezes, uma interpretação equivocada, da pessoa achar que é uma perna e, na verdade, era um braço, porque está ali de maneira mais explícita, tá? Então, esse é um grupo de signos. O outro grupo, esse é um pouco mais complicado, mas, ao mesmo tempo, ele prende muito a expectativa do público. É o que nós chamamos de índice. O nome já dá uma pista, índice é um indício. Não vem explicitamente, então não viria, por exemplo, o desenho do Oscar, mas eu poderia usar uma frase que me leva a
a pessoa percebe que eu tô querendo falar do Oscar. Então eu digo assim, por exemplo, vamos supor que você mostra para mim uma caneca e diz assim: ai, Pita, você gosta disso aqui? Aí eu olho e falo assim: the Oscar goes to... Então eu tô dando uma pista, por quê? Porque quando essa frase é dita, é porque a pessoa vai ganhar o Oscar, portanto, eu tô querendo dizer que eu gostei, né? Então, o índice, ele é uma pista, uma suspeita. É muito usado, por exemplo, em cinema, ou é muito usado nas campanhas de lançamento das marcas. Você ainda não quer mostrar exatamente a marca, você quer dar uma pista, né? O que será? Um teaser, o que vem por aí? Né? Faz um teaser, faz aquele suspense todo. Então, por exemplo, você bota numa cena várias roupas largadas pelo caminho na casa. Tanta coisa eu posso imaginar, que a pessoa teve dor de barriga e foi tirando a roupa correndo pelo caminho para ir para o banheiro, que a pessoa estava com calor e foi tirando. E aí eu posso imaginar 1000 coisas que aquela marca vai me apresentar. Então o índice é legal porque ele é uma pista, ele insinua, mas ele não explicita, não deixa explícito isso, né? Ele vai deixar sempre nas entrelinhas. Agora, faz uma curiosidade, né? Exatamente. Agora, qual o perigo nisso? Se a pessoa ou o público-alvo que você está querendo atingir não tem o repertório para entender essa pista, o tiro pode sair pela culatra. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. A gente está conversando, tal, falando sobre isso, e aí, só que agora eu não vou mostrar, tá? Vamos ver se o áudio chega aí. Imagina que no meio aqui da nossa conversa, vocês começam a escutar isso aqui, ó. Bom, quem é apaixonado por Game of Thrones, como eu, né? Assim que a caixinha de música começou a tocar, já, opa, ela vai mostrar alguma coisa do Game of Thrones. Ai, ela vai mostrar o dragão. Ai, ela vai mostrar a Khaleesi, né? Eu tava ali dando uma pista. Mas, por outro lado, se você, ou se o Gabriel, ou se o público nem sabe o que é Game of Thrones, esse tiro sai pela culatra. E isso com marca acaba, às vezes, custando muito caro, né? Porque você aposta nisso e não dá certo. Diga, Gabriel. Se você me permite, você tocou num ponto apresentando essas questões, que é a seguinte: você falou várias vezes de entender que o público consegue perceber e interpretar aquilo que está sendo passado para ele. E quem já trabalhou criando uma marca, criando uma identidade visual, principalmente para empresas menores, onde não existe uma equipe estruturada com formação em marketing, formação em comunicação, de leitura de mercado, acaba julgando a aprovação desse processo de criação da identidade muito pelo gosto pessoal. E aí isso, por tudo isso que você está me falando, já indiciou aí que a pessoa vai, muito provavelmente, poder acabar fazendo uma escolha errada, que vai fazer que o investimento dela naquele trabalho de branding, de design, possa ser perdido. Que dica que você dá para essas pessoas que querem contratar serviços ou que querem acompanhar a criação de suas marcas para aprovar a escolha desses elementos? Olha, Gabriel, uma coisa que eu falo sempre nas aulas, sejam elas de semiótica ou de comunicação integrada das marcas, é que o ponto de partida, por menor que seja a empresa que vai carregar essa marca, o ponto de partida tem que ser sempre o público que você quer atingir. Você tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito desse público. Gosto, hábitos, até mesmo o repertório, né? Que tipo de filme, ou que tipo de música, ou que tipo de imagem mexeria com esse público. Então, saber aí faixa etária, isso é indispensável, porque se você não tem esses elementos, se você aposta apenas no gosto da pessoa que está criando, que aí pode ser o designer gráfico, né?
é a opinião dele. Ele imagina que aquilo... Porque o que acontece? Normalmente, o dono da empresa, os gestores, vão chegar para essa pessoa que foi contratada para construir essa identidade e vão falar, olha, o nosso produto é um produto assim, vão falar super bem, porque, claro, eu sou o dono, né? Eu não vou nunca falar mal. Meu produto é super bem, é isso, é aquilo. Então, eu quero um logo assim, um mascote assado, não sei o quê. A pessoa pega estas informações e ela cria um mega, né, logo, mas que muitas vezes não cria esse contrato social, que é essa empatia, né, essa aceitação com o público de fato. Então, muitas vezes é um desenho muito bonito, a ideia é fantástica, mas não funciona para aquele público. Quer ver uma? Tem uma coisa que... E essa é com uma marca famosésima, né? E foi um tiro no pé, que foi o seguinte. Quando a gente diz... Quando uma pessoa torce para um time de futebol, e ela torce demais para aquele time, tinha um ditado popular que dizia assim, ele é roxo, né? Então, ele é corintiano roxo, ele é palmeirense roxo, né? O roxo no sentido de aquele cara que torce demais. Fanático, né? Bem fanático, exatamente, pensando nisso, que hoje, inclusive, é uma marca de uma grife de artigos esportivos ligados a futebol, camisetas, calções, chuteiras, que é o Roxos, acho que é Roxos Fanáticos, Roxos pela marca, é alguma coisa assim. Mas antes de surgir essa loja dos artigos esportivos, o Corinthians, né, que já é uma marca conhecida, já tem seu contrato social, já tem sua aceitação. E o Corinthians é uma marca que não tem clientes, né, não tem seguidores. O Corinthians é uma marca que tem fanáticos, né? Quem é corintiano é fanático, é roxo, tá? Só que o roxo que é corintiano, ele é um roxo branco e preto. São as cores que representam o Corinthians. Você fala em Gaviões da Fiel, branco e preto. Você fala em Camisa 10, que é uma outra torcida uniformizada, branco e preto, enfim. É o branco e preto, é o signo do Corinthians. É, inclusive, a disputa do Corinthians com o Palmeiras, né? Essa questão das cores e tudo mais. Alguém teve uma ideia e pensou assim, se o corintiano é roxo, né, fanático, vamos fazer a camiseta dessa temporada, desse campeonato, vamos fazer roxa. E fizeram uma camiseta para o time roxa. Que, inclusive, é uma camiseta linda, camiseta linda, bem desenhada. Não pegou, não vendeu, foi vaiada. Virou piada, foi antes dos memes, né? Então, porque senão teria virado meme adoidado. Que o pessoal do Corinthians agora tá de roxinho, mas esse tipo de piada surgiu e muito. Então, acabou sendo, em termos de branding, de marca, de semiótica, né? Então, de signo, de aceitação, acabou sendo um tiro no pé. Então, essas são coisas que quem vai criar algo para representar aquela marca, aquele produto, tem que levar em conta. Então, tudo bem, o torcedor, ele é fanático? Existe esse ditado popular, roxo, né? Fanático? Existe. Mas será que o cara que é o tal do corintiano roxo, ele vai gostar da camiseta roxa? Claro que não, né? Ele vai gostar da camiseta branca e preta, seja ela do que for. É a mesma coisa, tem uma outra história, se vocês me permitem, que é muito interessante, que é com a Ferrari, né? Não é todo mundo que... Você pensa em Ferrari, você pensa no carro vermelho, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa poderosa, né? Que por mais que você nunca venha a ter uma Ferrari, mas você sabe o que é, tá na tua cabeça, tá no teu sonho. Mas poucas pessoas sabem, a não ser os ferraristas, aqueles que são de fato viciados e apaixonados por Ferrari, que quando a Ferrari surgiu, quando a marca Ferrari surgiu, ela surgiu amarela, ela não era vermelha. A Ferrari de origem era amarela. Hoje, qual foi o contrato social? Qual foi a aceitação? Foi o vermelho. Então, hoje, se você, de repente, conseguiu juntar um dinheirinho e vai comprar uma Ferrari e compra uma branca,
compra uma preta, compra uma amarela, talvez muitas pessoas que não têm esse repertório, não têm esse conhecimento, digam, pô, você juntou dinheiro a vida inteira para comprar uma Ferrari e vai me comprar uma Ferrari verde, né? Porque associam imediatamente a vermelha. Como que ela virou vermelha? Na verdade, ela virou vermelha quando a Ferrari resolveu entrar para a Fórmula 1. Quando a Ferrari resolveu entrar para a Fórmula 1, ela não podia usar o amarelo, porque já havia uma outra equipe que usava o amarelo, era a Lotus. Então, ela teve que criar uma cor própria para a Ferrari, e aí é uma cor que é patenteada, inclusive, é o tal do vermelho Ferrari, que foi criado pelo Pininfarina. Então, é uma outra coisa que as pessoas também precisam saber. Se você quiser comprar um carro e você acha que você vai levar num funileiro e vai pintar o seu carro de vermelho Ferrari, não vai. Porque a lata de tinta original do vermelho Ferrari, você compra um outro carro de uma outra cor. Então, essa é a relação que as pessoas que criam a identidade de uma marca precisam sempre levar em conta. O que atrai, de fato, aquele público-alvo? Se eu for falar de Ferrari só para um grupo específico de ferraristas, eu posso falar da Ferrari amarela, porque eles imediatamente vão saber. Agora, se eu quero falar da Ferrari para o mundo, eu uso a vermelha, sem sombra de dúvidas, tá? Então, são esses cuidados. Quem eu quero atingir? Que número, que proporção eu quero dar para esse contrato social, para essa aceitação, para essa marca? Há uma outra história. Posso mais uma história? Que essa é bem conhecida dos brasileiros, né? Certa vez, a Globo encomendou para um músico que ele fizesse uma música, uma espécie de um jingle, né? Para tocar toda vez que o Nelson Piquet ganhasse uma corrida de Fórmula 1. E esse cara fez uma musiquinha e chamou essa musiquinha de Hino da Vitória. E essa musiquinha é o famoso tan-tan-tan, tan-tan-tan, taran, tananana. Aí vocês devem estar olhando para mim pensando, a Pita tá louca. Essa é a música do Senna. Agora. Essa música foi criada para o Nelson Piquet. Só que o que aconteceu? Ela não conseguiu se tornar um signo. Por quê? Porque o Nelson Piquet nunca se tornou um signo. O Nelson Piquet era um piloto incrível, foi um grande piloto, foi um grande campeão, mas por nunca ter conseguido a empatia com o público, ele sempre foi visto com o pé atrás. Então essa música ela foi tocada para o Piquet pouquíssimas vezes e foi engavetada pela própria Globo. Quando o Ayrton Senna começou a vencer, e aí ele conseguiu, ele foi se aproximando das pessoas, ele conseguiu o tal do contrato social. Então ele deixou de ser simplesmente a pessoa Ayrton Senna e virou o signo Ayrton Senna. Ele tinha aceitação, ele tinha contrato social. Um domingo de manhã, o Galvão Bueno disse assim, as pessoas não gostam muito do Galvão, mas nessa o Galvão acertou em cheio. Ele disse pro pessoal da Globo, pega aquela música que tá na gaveta, o tal do Hino da Vitória, e coloca agora para esse menino, vamos ver o que acontece. Aconteceu isso, virou a música do Senna, né? Então tá aí. Como é que a gente traz para nossa marca signos e elementos que vão tornar essa marca uma marca poderosa? A gente tem que trazer aquilo que cria essa empatia, que cria essa proximidade com o público que eu quero atingir, que cria esse vínculo. E quanto mais forte, mais ampla for essa aceitação, mais amplo for esse vínculo, mais poderosa a marca se torna. E aí, só para terminar aquela linha de raciocínio dos 3 grupos de signos, não é? A gente tem os ícones, a representação mais próxima, os indícios, que são essas pistas, e temos também os símbolos. O símbolo, ele lembra muito o que eu já falei sobre os ícones. Eles acabam sendo também uma representação muito conhecida, muito próxima da realidade, só que os símbolos, eles são coisas instituídas.
Alguém criou e ensinou para a sociedade o que aquilo significa. Por exemplo, uma plaquinha de uma rua. Essa que é, né, a Rota 66, que é um signo, né? Hoje tem camiseta, bolsa, loja, virou uma marca, né? Mas quando criaram essa plaquinha, alguém precisou ensinar para as pessoas o que isso significava. Então, o símbolo é alguma coisa institucional, é alguma coisa criada. Eu crio um símbolo para representar uma porta de banheiro feminino e masculino. Ou, recentemente, já não é tão recente não, já faz um tempinho, mas não é muito antigo isso. Nós tínhamos um símbolo para representar o idoso, nos adesivos. Era uma pessoinha idosinha, assim, numa bengalinha, né, que parecia um coitadinho. Aí, quando começou essa história, que ia em banco de ônibus, ia em vaga de estacionamento. Quando começou aquela coisa de terceira idade, era a melhor idade, e esse outro olhar para o idoso, esse outro olhar para a pessoa da terceira idade, as pessoas não aceitavam mais aquele símbolo como sendo alguma coisa que representava o idoso. Então, houve até uma concorrência, acho que foi a prefeitura, se eu não me engano, o estado, não me lembro exatamente, eles abriram um edital para que várias pessoas mandassem outros novos símbolos para representar o idoso, para representar a terceira idade. E aí, um foi enviado, foi esse que venceu, que é usado até hoje, não é? Mas é um símbolo, ou seja, assim que a pessoa que criou ganhou lá o concurso, vamos chamar assim, isso precisou ser mostrado para as pessoas, precisou ser ensinado, olha, isso é o que representa o assento de um idoso, isso é o que representa, não é aquela coisa que você chega, olha e já sabe o que é. Precisa ser ensinado. Então, a gente chama de signo institucional. Alguém criou e uma instituição explica, ensina o que aquilo quer dizer. Por exemplo, o desenhinho da lixeira que a gente tem aqui nas janelinhas do Windows. Né? Alguém nos ensinou. Depois veio também aquela outra, as flechinhas do reciclável. Isso são símbolos. Eles ganham um contrato social, eles têm uma força, mas a gente tem que ter o cuidado para saber se o público com quem eu vou me comunicar conhece o que isso significa. Porque se não conhece, pode ser também um tiro no pé. Ô, Pita, a gente pode falar que as marcas começam por aí? E com as ações delas vão ensinando as pessoas? Exatamente, exatamente. A construção de uma identidade de marca, ela começa, primeiro, como eu já disse, com uma pesquisa sobre o público que eu quero atingir. Então, esse é sempre um ponto de partida. Eu tenho que ter algumas referências a respeito desse público. E aí eu vou buscando todos os elementos, ou seja, todos os signos, que de alguma maneira podem criar um impacto, uma empatia, um reconhecimento desse público que eu quero atingir. Então, esse é o ponto de partida. E aí sim é que depois eu transformo esses elementos, cores, imagens, símbolos, ícones, o que for, na minha própria identidade de marca. Né? Excelente, Pita. E na verdade, assim, quando você fala dessa construção desse contrato social, né, até a gente chegar no resultado da entrega da identidade, a gente tem uma intenção, né? A gente tem pesquisa, resultados e uma intenção dos significados, né? Até você realmente construir o contrato social, que é o que você está comentando, utilizando o ícone, o índice, o símbolo, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais sobre como a marca, ela trabalha esse processo de fixação no imaginário das pessoas, né? Como que elas podem utilizar tudo isso e realmente fazer esse processo que é muito importante, na verdade, isso é o branding, né? A gente fala de um propósito, de uma diferenciação pela identidade e como fixar essa marca, né? Aí vem a minha outra paixão, que é a comunicação, né? Então, para criar, você usa tudo que a semiótica pode te ensinar.
como escolher os signos mais fortes, até mesmo a escolha, como eu disse, de cores, de formas, de histórias que podem estar embutidas nessa identidade da marca. Criada essa identidade, então, quando você já tem ali o que vai representar essa marca, aí você vai buscar caminhos para se comunicar com esse teu público. E aí você tem diversos caminhos que você pode escolher. Então, o primeiro deles é começar a lançar isso no mundo. Então, colocar esses desenhos em cartazes, hoje, né, com essa tecnologia toda, nas mídias sociais, lançar talvez aquelas coisas de, o que será que é isso? O que será que vai aparecer no mercado? Você já ouviu falar, então, primeiro despertar, né, essa curiosidade, despertar esse interesse, e aí ir buscando todas as formas possíveis de comunicação. Agora, uma coisa que as grandes marcas fazem, e que é a cereja do bolo, é o tal do quem não aparece não é lembrado. Então, quanto mais você aparecer, mais você vai ficar no imaginário, no tal do repertório das pessoas, e mesmo que elas não sejam consumidores diretos daquela marca, elas vão saber que aquilo existe. Por exemplo, vocês podem ver que eu vim assim equipada para essa nossa conversa, né? Então, as pessoas falam, eu vejo nas redes sociais, né? As pessoas falando mal, criticando o Big Brother, principalmente aquelas que querem se mostrar extremamente cultas, né? Como assistir Big Brother? Mas se eu mostro isso aqui, todo mundo sabe que é Big Brother. Eu posso ser um público-alvo do Big Brother, eu posso ser um crítico ferrenho do Big Brother, não importa, mas eu sei. E por que eu sei? Porque a Globo mostra isso à exaustão. Ela mostra 2.999 vezes por dia durante o período do Big Brother. Então é aquela coisa assim, goela abaixo, né? É mostrar mesmo de todas as formas possíveis para que aquilo vá ganhando um contrato social cada vez mais amplo. Então, era um grupinho só que conhecia, que era o teu público-alvo, que no marketing a gente chama de target, né, o público direto, mas agora eu quero ampliar. Eu quero que todos me conheçam, não só quem me consome, mas eu quero que até o cara que tenha raiva de mim, ele saiba o que isso significa. Lembre de você, né? Exatamente, é aí que está a força das marcas, né? Tem uma coisa engraçada, a gente tem, vou pegar aí uma poderosésima, né? E que eu particularmente amo de paixão, que é a Apple, né? Quando o Jobs criava aquelas loucuras da cabeça dele, os acionistas, os investidores diziam assim, você tá louco, isso é muito caro, quem vai comprar um produto com esse preço? Não vai dar certo. E realmente os produtos da Apple são caríssimos. Eu vi esses dias, fazendo uma singela pesquisa pela internet, o novo Mac Pro, né? A CPU é uma coisa que parece assim de outro planeta, mas o preço também é. Só que aí o Jobs tinha um argumento que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Ele dizia assim, eu não vendo produto, eu vendo um conceito. Quando você consegue transformar a sua marca num conceito, isso significa que ela tem um contrato social poderosíssimo. As pessoas pagam qualquer coisa por aquilo. Quem não paga, quem não compra, pode não ter aquilo concretamente na casa, numa sacola, num quarto, mas tem aquilo na cabeça. Eu sempre escuto as pessoas dizerem, me perdoem quem tem a concorrência, tá? Mas eu vou ser muito sincera agora. Eu sempre escuto as pessoas dizendo assim, onde será que eu deixei meu iPhone? Preciso do meu iPhone para tirar uma foto. Ou então você tá junto com outras pessoas. Pega o meu iPhone ali em cima. Isso você ouve, a pessoa fala com a boca cheia, né? Agora, eu nunca ouvi ninguém falando, pera um pouquinho que eu vou pegar meu Samsung Galaxy para tirar uma foto. Eu nunca ouvi, né? E, curiosamente, a Samsung vende mais que a Apple.
Só que a Apple é a marca, e vocês sabem disso melhor do que eu, que tem o maior valor de mercado. Por quê? Porque ela se tornou um conceito. Então, na composição da identidade da Apple, ela conseguiu ir além do produto, além do preço. Ela se tornou um sonho. Ela se tornou uma expectativa de um dia chegar lá e ter um Apple. Uma inspiração, né? Uma inspiração, exatamente. Então, o Jobs, e aí foi ele mesmo, porque ele que deu o pontapé inicial, ele soube trazer para a marca Apple todos os signos que foram capazes de criar esse contrato social, essa aceitação e fazer da Apple essa gigante que ela é em termos de marca. Que isso também fica muito claro aqui, a gente está falando da marca. Exato, né? O Gui Kawasaki fala, né, da questão do encantamento, o processo de encantamento da Apple, dessa construção, porque eu vejo que muitas marcas pretendem, né, falam isso, eu não sou um produto, eu sou um conceito. Só que não é só você falar que é um conceito ou querer ser um conceito como a Apple, você tem que se tornar um conceito na cabeça das pessoas, não é? É o sapato Louboutin com seu solado vermelho. Não adianta o marido chegar para a esposa e falar: Benzinho, eu te comprei esse, olha que lindo, eu paguei 20 mil reais, o da Louboutin era 3, esse daqui é até mais caro. É capaz ela pegar aquele sapato e jogar na cabeça dele, porque não é o sapato que ela quer, né? É o conceito, é a identidade. E isso a marca vai conseguindo, quanto mais forte vai se tornando o contrato social. Tem uma coisa que é bem legal, um dos signos mais poderosos em termos de marca, de branding, é a Mercedes, né? E a sua poderosa estrela, tá? Então, a Mercedes, ela deita e rola com isso. Como ela já se tornou esse conceito, como ela é um signo que tem um contrato social fortíssimo, mesmo por quem não tem Mercedes, né? Quando você chega na mesa, uma das coisas que ela faz, por exemplo, e que foi assim uma sacada de mestre, e que te responde um pouco a pergunta, né? Como que eu faço para ficar ainda mais na cabeça? Então, eu espalho pelo mundo, pela cidade, pelos cantos, pelas avenidas, eu espalho essa minha marca para aí começar a ganhar esse contato e essa aceitação, não mais só daquele pequeno grupo, mas do grupão. Então, a Mercedes, você está indo para São Bernardo, quando você está quase chegando ali na fábrica da Mercedes, ainda na estrada, tem um outdoor gigantesco, o fundo é preto, no centro a estrela prata, então aí a gente já tem as cores da Mercedes, preto e prata, não está escrito Mercedes em lugar algum, porque não precisa, mas está escrito embaixo assim, ou você tem, ou você quer. E por mais que você diga, eu tô tão feliz com o meu Renault Clio, não é exatamente isso, né? A gente sabe que ali a concepção de signo, nesse caso, é exatamente a mesma da Apple. Eles não estão nem preocupados com o carro, mas é com aquela coisa do sonho. Eles já estão além do carro, né? Eles já estão além do produto em si. Eles estão realmente no sonho, né? E aí, se vocês me permitem, eu posso indicar umas coisinhas? Claro, por favor. Eu acho que o público vai gostar bastante. Essa minha primeira indicação tem a ver com essas perguntas que vocês me fizeram até agora, tá? Esse é um livro bem bacana, é o livro Signos da Marca, da Clotilde Pérez. Essa minha edição é uma edição um pouquinho mais antiga. A edição nova é uma capa cinza em tons degradês, mas o conteúdo é o mesmo. Houve apenas uma atualização de algumas imagens, algumas ilustrações, mas o conteúdo é o mesmo. Esse livro, embora a base dele seja a semiótica, a Clotilde Pérez é uma grande especialista de semiótica, como o próprio título já está dizendo, ele se preocupa em trazer tudo que a gente conversou aqui, ele se preocupa em trazer a semiótica para o branding, por isso signos da marca, tá? E aí vocês me permitem a audácia, eu vou até ler um pedacinho para o público de vocês falar assim, poxa, realmente isso tem tudo a ver com branding, né? Olha só, tá aqui na contracapa do livro. Por que centenas de marcas nascem e morrem diariamente?
por que algumas marcas são tão fortes que viram metonímias do produto? Para quem não lembra, coisa de escola, metonímia é quando você troca, na verdade, você substitui o produto pela marca, ou seja, o nome do produto pela marca. Por exemplo, palha de aço. Ninguém vai ao supermercado e coloca na lista lá de supermercado palha de aço, né? Você coloca Bombril. Mas Bombril, na verdade, é a marca. Só que ela conseguiu um contrato social tão forte, uma aceitação tão forte, que ela se tornou uma metonímia. Nós temos várias, né? Você fala Coca-Cola, virou sinônimo de refrigerante. Você fala cotonete, haste flexível, bastonete higiênico. Eu nunca ouvi ninguém falar haste flexível, bastonete higiênico. É cotonete, né? Então, por que algumas se tornam metonímia? O que é mais recomendável estrategicamente quando se decide usar imagens de pessoas para representar as marcas? Isso é muito importante também, porque também pode ser um outro tiro no pé. Quando você vai colocar uma pessoa para representar a sua marca, essa pessoa, foi o que eu falei do Nelson Piquet, essa pessoa também tem que ter se tornado um signo ou já ser um signo para esse grupo que você quer atingir, para que ela também possa ganhar o contrato social. A gente teve aí um tiro no pé, que foi da cerveja Devassa, quando a cerveja Devassa resolveu colocar a Sandy, né? E a Sandy, ela é tudo menos devassa na cabeça do público. Ela até pode ser uma devassa entre quatro paredes. Ela tentou se justificar, né? Ela deu na época, eu lembro, uma entrevista para Playboy, dizendo que entre quatro paredes ela tinha uma devassa dentro dela, mas não é o que o público conhece. O que o público conhece, o contrato social que a Sandy tem com o público é da menininha angelical. Então, aí você não consegue. Enfim, aí vem o finalzinho da frase, é sobre tudo isso que Clotilde Pérez vai tratar no livro Signos da Marca, tá? Então, é um livro que tem como base a semiótica, mas aplica bastante a semiótica ao branding. Esse é um livro bem legal. E com relação à tua pergunta especificamente, Amanda, como é que eu vou ficar, né, lá martelando na cabeça da pessoa? Exatamente. Criando aquilo que a gente chama de uma marca chiclete, né? Que às vezes, como eu disse, você nem gosta, nem usa, mas quando você percebe, você está cantando jingle, você sabe fazer o desenhinho, né? Quem nunca se pegou, de repente, do nada... Se você soubesse quem você é, cantando a musiquinha do Big Brother, né? Todo mundo, ainda mais agora no confinamento, que não tinha novela, não tinha nada, só tinha o Big Brother lá. Todo mundo estava sabendo quem era Babu, quem não era, né? Então aí tem um outro livro super legal, que é esse daqui. Ele tem um nome meio diferentão, que é o Psychonomics, né? Como o funcionamento da mente ajuda a definir o comportamento do consumidor. Então, ele vai trazer aqui 3 linhas de estudo. Começa com semiótica, para mostrar essa coisa do contrato social, da aceitação, da escolha dos signos que tenham essa proximidade com o público. Aí vai para a neurociência, que vai mostrar um pouquinho como que esses signos afetam diretamente o cérebro. Então, escolha das cores, por exemplo, como o famoso vermelho e amarelo do McDonald's, não é? A gente tem o vermelho, que é a paixão, o amarelo, que é a fome. E é por isso, inclusive, que o logo do McDonald's não é compre, mas sim ame muito. Tudo isso, que é para juntar a fome com a paixão. Então, aqui vai mostrar um pouco essa questão da neurociência, com as cores, com as formas, e, claro, um pouquinho também de marketing com relação ao comportamento do consumidor. Então, são 2 livros bem legais, bem interessantes, que vão ajudar bastante aí o pessoal do branding. E é por aí, eu tô vendo aqui se tinha mais alguma coisa que eu não mostrei, mas acho que eu já mostrei todos os meus bonequinhos e todas as minhas brincadeiras. Eu fico ainda aqui à disposição se vocês tiverem mais alguma pergunta. E aliás, quando a gente vê essa sua prateleira cheia de signos... Não é? Olha só, Amanda, foi interessante você ter feito esse comentário. Olha que coisa, como que alguns signos que são poderosos e que têm
essa aceitação, eles chamam atenção mesmo quando não é para a pessoa olhar para aquilo. Na semana passada, na quinta-feira, eu participei de uma coisa super legal, que foi um jogo, né, corporativo, que a gente até chamou a quinta-feira de Game Day, que são jogos que normalmente a gente já faz presencialmente e que agora a Conquistar Jogos está passando para essa realidade virtual. E foi muito engraçado porque eu fui a mediadora do jogo. Então, no começo, quando nós abrimos a tela, eram 70 pessoas, 70 clientes de empresas das mais diversas, e eu tenho usado esse espaço que vocês estão vendo para as minhas aulas, para as minhas palestras, enfim, e todo mundo acaba, Big Brother, né, com essa invasão de privacidade. Isso que está aqui atrás de mim, na verdade, é uma memorabilia. Então, é uma grande coleção de bonecos, de símbolos, de ícones, de índices, de cinema, de música, de tudo um pouco, né? E aí, abrimos as telas, as 70 pessoas ali, a gente discutindo e tal. De repente, um colocou no chat ali, só para mim, né? Ai, Pita, que coisa louca, aquele óculos do Elton John que eu tô vendo ali no fundo, na sua estante. Aliás, que coleção incrível. Veja, ele viu que era uma coleção incrível, mas o que mais chamou a atenção, não sei se você consegue ver, porque tá bem aqui nessa direção, tem um óculos que é aquele de estrelas do Elton John, e é um óculos do Elton John, é uma réplica, né? Do óculos do Elton John, e foi a primeira coisa que chamou a atenção. E aí eu continuei conversando com ele no chat, falei, então já vi, você é super fã. Ele, nossa, eu amo o Elton John, qualquer coisa que eu vejo do Elton John, eu já fico louco. Então, isso é um signo que conseguiu essa aceitação. O Elton John mesmo, ele tem como um dos pontos fortes da marca dele os mais variados óculos, não é? A gente vê o poder, né? Exatamente. Se ele aparece sem óculos, você já vai dizer direto, não é o Elton John. Tá faltando alguma coisa, né? Que são esses óculos que ele colocou como aí em semiótica a gente chamaria de significante, né? Não quero entrar aqui em coisas assim tão teóricas da semiótica, mas a semiótica, só para deixar os teus ouvintes aqui, o pessoal que acompanha vocês bem afiadinho, a semiótica sempre diz assim, o signo é como uma moeda, e como toda moeda, ele tem dois lados. Ele tem o significado, então o significado é tudo isso que nós já conversamos aqui, né? O que significa, a relação que eu vou criar com esse meu público, o que ele vai ser capaz de representar, o que ele vai ser capaz de comunicar, esse é o significado. Mas o signo, ele também tem o outro lado, que é o significante. O significante é a expressão, ou seja, é a maneira como o signo se apresenta. E uma coisa legal, e aí para branding isso é bem importante, é que muitas vezes um mesmo signo, ele pode ter vários significados e vários significantes. E aí é que quem está criando a identidade da marca tem vários caminhos para não ficar sempre, né, com a mesma cara, com o mesmo jeito, tem vários caminhos para atingir, inclusive, públicos diferentes. Né? Por exemplo, vamos pegar o Michael Jackson. O Michael Jackson é um signo, não há dúvidas. Se eu te perguntasse assim, quem é Michael Jackson? Ou o que é Michael Jackson para você? As suas respostas seriam o significado, tá? Então, qual a proximidade, qual o contrato social que se estabeleceu. Então, se você for uma super fã, é capaz que você diga assim, é o rei do pop, é o melhor dos melhores, não tem para ninguém. Compensação, se você não gostar nem um pouco, você vai pegar todos os significados negativos. Então, o significado, ele está muito aliado ao repertório que as pessoas têm com relação àquele signo. E o significante? Bom, o Michael Jackson tem várias formas que o representam, em termos de expressão. Por exemplo, aquela tal da luva. Né? Aquela luva toda, eu até tenho a luvinha ali atrás, a tal da luva. Você só mostra a luva, você não precisa falar Michael Jackson, você mostra a luva, as pessoas imediatamente associam. A meia
a meia que é igualzinha à luva, né? A meia do Billie Jean. Os 2 pés, assim, na ponta do pé, que é justamente o passo que ele faz na dança do Moonwalker, né? Esses são os significantes. A Coca-Cola, por exemplo, é um signo. Se eu pergunto para você o que é Coca-Cola, as suas respostas serão os significados. Agora, como que a Coca-Cola aparece para você? Aí pode ser aquela fonte da palavra Coca-Cola, as cores, o vermelho e branco, o formato da garrafa. Tem uma coisa super legal, no aeroporto aqui de Cumbica, quando você desce para o estacionamento, eles puseram um painel de aço, super legal. Então, vejam, não tem o vermelho e branco, porque o vermelho e branco é um significante, quer dizer, é uma forma de expressão da marca. Mas eu tenho outros. Então, eles fizeram um painel cinza e puseram um outro significante, que é o formato da garrafa da Coca-Cola. Então, tem aquele buraco assim, só, né? E não escreveram Coca-Cola em lugar algum, e embaixo escreveram assim: agora pense numa marca. Por mais que você goste de Dolly, não dá você pensar em Dolly. Então, esse é o significante, é como a marca ou o signo aparece na sua cabeça. Então, para quem trabalha com branding, a semiótica, como eu disse no início, claro que eu sou suspeita de ser apaixonada por semiótica, eu vejo semiótica em tudo, né? Mas a semiótica, ela está realmente em tudo. Exatamente, ainda mais para profissionais da área de branding ou que pretendem, né, atuar nessa área de branding. Ela vai te dar, assim, todos os caminhos, né, ou pelo menos as pistas para você construir grandes marcas. Pita, diga. Novamente eu queria te agradecer por essa super aula que você compartilhou com a gente. A conversa fluiu muito bem, você abordou vários pontos interessantes que são importantes para a atuação dos profissionais de branding, né, Amanda? De uma maneira leve, descomplicada, que é a proposta também do nosso portal, que é descomplicar o branding e os assuntos relacionados, e semiótica, como você disse, tem tudo a ver. Então eu convido... Eu também quero falar que eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, porque eu sigo sempre vocês nas redes sociais, vocês que têm também uma história comigo muito interessante, já foram meus alunos e agora são meus queridos colegas, professores, grandes especialistas em branding, então eu sigo sempre vocês, aí eu ficava sempre vendo lá os vídeos de vocês no canal e pensando, quando que eles vão me convidar? E aí eu fiquei toda orgulhosa, muito obrigada. Imagina que a gente não ia convidar. Não, e chegou com esse conteúdo incrível que com certeza vai ajudar muito o pessoal. Fico feliz. Então, para quem assistiu o vídeo, quem está acompanhando o conteúdo de semiótica que a Pita compartilhou com a gente, fica o convite para fuçar lá no nosso portal e achar diversos artigos sobre os mais variados temas que competem ao branding. Tenho certeza que vai ser bem interessante para a sua atuação profissional. E Pita, de novo, muito obrigado por participar com a gente. Obrigado, Amanda, também. Muito obrigada, Amanda, Gabriel. E até o nosso próximo Diálogo Infobranding aqui no nosso canal. Vamos usar um signo, né, para terminar aqui. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.